Santa, bendita e imaculada Igreja, a paz do Senhor. Amém. Quem está alegre na presença do Rei, glorifica a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 2, o verso 4 até 16. Vamos ver o que é que a Bíblia nos diz esta manhã. Aleluia. Assim diz a Bíblia. 1 Coríntios 2, 14 até 16. 14. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Jesus. Ora, assim diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente. Aleluia! Pode chegar. Aleluia. Nós adoramos. Amado, deixa-nos dizer nesta manhã que nós não podemos ter o controle do que acontece conosco. Nós saímos de nossas casas, viemos até aqui na casa do Senhor. Mas o Senhor pode contrariar. Mas a contrariedade do Senhor é sempre bem dita. É sempre bem feita. Porque tudo que é do Senhor é bom e agradável. Amém? Tudo que pode acontecer em nós, nós não podemos controlar. Porque qualquer uma situação que pode surgir nas nossas vidas, nós efetivamente não podemos controlar. Há alturas que achamos que podemos controlar sozinhos, mas nós não controlamos tudo o que possa acontecer em nossas vidas. Pode até tentarmos saber o que pode acontecer, quer seja nas previsões meteorológicas, por exemplo. Podemos até exemplificar um diagnóstico médico. Mas na altura do diagnóstico, pode não acontecer aquilo que está diagnosticado. Pode até no diagnóstico ser dito que tu, paciente, terás só 1 dia ou 2 dias de vida. E ter até um ano, 2 anos, enfim. E pode até nas previsões, quantas vezes as previsões meteorológicas falharam. Que amanhã chove, e depois chega amanhã, tem um sol ardente. Por isso, nós não podemos controlar nada que pode surgir nas nossas vidas. Mas podemos sim controlar com enquadramento. Porque tudo que surge em nós, estamos numa situação. Estamos a viver numa situação. Se nós não podemos controlar, então podemos controlar numa forma de enquadramento. Como assim, evangelista? Porque quando nós sabemos que estamos a viver numa determinada situação, importa nós termos a probabilidade, arranjarmos uma possibilidade de nos enquadrarmos. Uma possibilidade de vivermos nela. De aceitarmos, ou então reiniciarmos.
para que nós possamos ser enquadrados. Se nós não conseguimos, então nós reiniciamos. Por exemplo, podemos até dar um exemplo muito vivo, o telemóvel ou o computador. Sistematicamente falando, pode acontecer certas situações de alguns aplicativos de lentidão. Mas então, para que nós possamos fazer com que o aparelho volte no normal, nós reiniciamos. E o aparelho volta no normal. Então é como nós nas nossas vidas. Precisamos nos enquadrar para podermos nos reenquadrar e sabermos como tratarmos aquela situação. Como podemos viver naquela situação. Amém? É uma questão de enquadramento. Esta é a forma ideal de mudar a nossa mente, mudar os nossos pensamentos, os nossos princípios. É o reenquadramento. Amém? Nós até podemos ver num dos planos do reenquadramento, podemos encontrar no Novo Testamento. Deve-se a apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo é subejamente conhecido nas nossas vidas que o apóstolo Paulo tornou-se prisioneiro. Tornou-se prisioneiro através da palavra de Deus, através do Evangelho de Cristo. Quando ele estava para ser encaminhado para Roma como prisioneiro, ele fez um plano. Ele fez um plano para que levasse o Evangelho de Cristo e levasse a conhecer Jesus em Roma. Ele projetou planos para que isso pudesse dar certo, levar a conhecer a palavra do Evangelho. Quando Paulo surge em Roma, ele deparou-se com situações diferentes daquilo que ele tinha preconizado. Amém? Estamos ligados? Amém. Aleluia! Quando Paulo chega em Roma, e quando ele depara-se com guardas prisionais em volta dele, e ele aprisionado, acorrentado, ele viu que realmente aquele plano preconizado não ia dar certo. Porque Paulo achou que, ou seja, o plano que Paulo tinha para levar o Evangelho de Cristo, para levar mais aceleradamente ao mundo inteiro, era levar a palavra aos líderes, aos grandes magnatas, os grandes antagônicos da cidade de Roma. Quer dizer que ele achou que se levasse a conhecer a palavra de Deus, ou a palavra do Evangelho aos líderes, então o Evangelho chegava num patamar mais alto e que chegasse a expandir o mundo inteiro. Mas Paulo frustrou-se, ele ficou frustrado porque o que ele preconizou não deu certo. Não, ele viu que estava ao contrário daquilo que ele pensava fazer. Amém? Mas Paulo, na sua vez, ele ajoelhou e orou a Deus para que invertesse o quadro, para que Deus lhe desse uma ideia, ou que aquilo que ele preconizou desse certo. Porque Deus é Deus que cumpre os seus objetivos. Deus é Deus que cumpre os seus planos, mas ele viu, eu estou a levar objetivamente a palavra do Evangelho. E acredito que o Senhor estará comigo. O Senhor ouvirá as minhas orações. O Senhor ouvirá as minhas preces. Amém? Então, quando Paulo orou ao Senhor e ele viu que as suas orações não foram respondidas, então Paulo, na sua vez,
parou e disse assim: Senhor, vejo que o Senhor não me está a responder. Se eu orei, fiz um plano, orei, entreguei os planos a ti, logo sei, Senhor, que como é plano, como é obra tua, é obra do seu filho, então, Senhor, por que não está a dar certo? Por que eu não consigo falar com os magnatas, não consigo falar com os líderes? Vejo que eu estou aprisionado, não tenho possibilidade, não tenho probabilidade de levar a palavra ao cimo. Amém? Aleluia. Mas quando o Paulo viu que a situação ficou complicada, quando o Paulo viu que se descontrolou, ele viu que algo de errado realmente está aqui. Ele aceitou, voltou em si e disse: eu me sinto frustrado. Os meus planos estão frustrados. Ele voltou a orar ao Senhor. Mas quando Paulo, na circunstância em que ele estava completamente fora do controle, não é? Ele viu que pode haver plano A, plano B, plano C, mas não para mim, mas para o Senhor. Amém? Porque para Deus tudo é possível. Por isso, muitas vezes na nossa vida, quando nós traçamos planos nas nossas vidas, quando nós traçamos projetos nas nossas vidas, nós achamos, naquele plano, nós fazemos mais planos. Aí quando eu pedir empréstimo ao banco, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, e quando sobrar vou comprar aquilo. É os planos que nós fazemos, e que até nós entregamos a Deus, sim. Fazemos jejum, oração, vigia, fazemos, sim, Senhor, na expectativa de Deus nos responder. Mas há planos que Deus contraria. Há planos que Deus faz com que não aconteça. Porque Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o de hoje, ontem e o amanhã pertence a Ele. Por isso, Ele sabe que este plano poderá dar curto-circuito futuramente. Este plano não poderá dar certo porque poderá haver frustração. Poderá haver algum problema que poderá complicar a sua vida. E nós ficamos frustrados. O banco não me emprestou, agora os planos foram de água abaixo. Como é que eu vou fazer da minha vida? Eu já estava a planificar as coisas, eu já tinha tudo preconizado, as viagens, a compra do carro, a compra disso, isso e mais que lote. Mas nós, como somos espirituais, nós fazemos um plano B. Continuar a orar ao Senhor. E quando não deu certo, quando não dá certo, demos glória a Deus, porque nós temos que saber que coisas de Deus não é igual a coisas de homem. Pensamento de Deus não é igual ao pensamento do homem. Pensamento, ou seja, o tempo de Deus não é o tempo do homem. O querer, a vontade nossa não é a vontade de Deus. Por isso muitas coisas desassociam-se a nós quando nós fazemos planos e preconizamos e não dá certo. Quando não dá certo e quando entregamos no trono da graça não dá certo, demos graças a Deus. Porque é um livramento. Glória. Aleluia. É um livramento. É um auxílio do Espírito Santo que fez com que aquilo ou isto, ou não deu certo porque é para o teu bem. Amém? Amém. Por isso, Paulo, na sua circunstância, mesmo na situação que ele estava, ele podia até escrever, porque ele prometeu à igreja de Filipos que quando ele chegasse em Roma, ele podia escrever uma carta aos Filipos. Depois escrevia na igreja de Laodiceia, mais perto,
de Filipos. E depois, mais perto de Laodiceia, era o Éfesos. Então, ele podia ter escrevido uma carta e dizer assim: meus amados, eu vim para um plano, eu vim para um projeto, eu vim para espalhar, eu vim para semear, eu vim para fazer, expandir a palavra do Evangelho. Mas Deus não ouviu as minhas orações, por isso eu estou aborrecido, por isso, e até muitos de nós dizemos assim, até os recém-convertidos, dizem, mas se dizem que Deus pode todas as coisas, se Deus é amor, se Deus é misericordioso, por que não aconteceu? Então, eu já não oro mais, já vi que afinal de contas as orações não dão certo e já não vou mais à igreja. Mas Paulo não escreveu isso. Ele lembrou a forma de reenquadramento, de reiniciar o seu processo. Amém? Por isso, Paulo, quando ele escreve a igreja de Filipos, não escreveu o que se passou com ele, mas ele escreveu o seguinte, em Filipenses capítulo 1, o verso 12 a 14. Filipenses 1, 12, 14. Filipenses 1, 12, 14. Ele escreveu o seguinte: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Aleluia. Amém? Amado, deixais o vosso pensamento fluir. Amém? Porque, amado, deixa-vos dizer que Deus é Deus que cumpre promessas. Deus é Deus que começa a sua obra na perfeição e acaba em perfeição. Amém? Deixa-vos dizer, amados, que quando Paulo começou a sentir algo de Deus, ele viu que Deus, afinal de contas, lhe tinha respondido. E ele, na sua vez, ele diz: eu tinha um plano, mas o Senhor tinha um plano maior. Tinha um plano melhor do plano que eu tinha. Amém? Quando ele começou a agradecer o Senhor, então, amado, deixa-vos dizer que esta é uma maneira diferente de promovermos o Evangelho. Deixarmos que Deus faça a vontade dele para que nós possamos fazer a obra, não pela nossa vontade. Amém? Amém. O que é que Deus fez na resposta da oração? Deus fez algo melhor do que ele levar o Evangelho de Cristo aos líderes, aos magnatas, aos líderes do governo. Mas Deus abençoou 2 prisioneiros, guardas prisionais, que ficavam ali de 8 em 8 horas com Paulo, para que Paulo levasse a eles o Evangelho de Cristo. Amém? Amém. Deus não começa no grande, começa no pequeno para acabar no grande. Amém? Deus nunca começa no muito para acabar no pequeno ou no pouco. Amém? Então, Paulo também dava a conhecer a palavra do Evangelho. E eles, na sua vez, levavam aos líderes. Porque havia um líder médio, havia um líder intermédio e havia um líder mais alto. Então, esses guardas levavam o Evangelho
aos seus líderes. E na sua vez os seus líderes levavam em suas famílias. E levavam nos seus amigos. Os guardas prisionais levavam nas suas famílias. Levavam a conhecer a palavra do Evangelho nos seus amigos, nos seus familiares. Levavam a conhecer nos seus colegas. Amém? E assim a palavra do Evangelho foi se propagando sem ter que ir aos líderes. Porque Paulo, ao preconizar aquele plano, ele viu que indo nos magnatas, indo nos líderes, era capaz de ser mais rápido a expansão do Evangelho em todo o mundo. Mas Deus fez com que Paulo tivesse uma visão espiritual e ver que aqueles guardas prisionais é que tinham a probabilidade de levar o Evangelho de Cristo na sua expansão. Amém? Por isso, nas nossas vidas, nós, em vez de procurarmos o muito, às vezes nós pensamos que orando 4 horas, 5 horas, sempre a mesma oração é capaz de Deus ouvir. Mas, muitas vezes, uma pequena oração de um minuto ou 2 ou 3 minutos, Deus ouve. Não quer dizer que nós não deixemos de orar o tempo que for preciso. Amém? Mas deixa-vos dizer que a oração pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Amém? Mas deixa-vos dizer mais uma vez, amados, que, como eu tivera dito antes, que nós não podemos controlar o que acontece conosco. Mas podemos nos reenquadrar, podemos nos reiniciar para que tudo seja pela vontade do Senhor. Que tudo seja pela boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aleluia. Importa nós fazermos as coisas como Ele quer, no tempo dEle, na vontade dEle. Amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, o capítulo 3, o verso 22 até 25. Aleluia! O livro de Colossenses, o capítulo 3, o verso 22 a 25. Porque tudo coopera para Deus naquele que ama Deus. Tudo coopera naquele que ama Deus. Glória a Deus. Amém? Tudo coopera. Se nós fazemos da nossa vontade, da vontade carnal, nada dá certo. A Bíblia nos diz o seguinte: vós, servos, obedecei a tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servimos só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Amém? Que Deus abençoe essa igreja rica e imaculada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Adoramos Deus. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Boa mensagem. Amém. Deus é bom. Deus abençoe. Glória a Deus. Precisamos obedecer. Aleluia. Fica essa palavra final, né? Obedecer